conduziu ao meu coração e me direcionou dentro do tema que vocês estão também estabelecidos dentro desta mensagem poderosa, em que Pedro, o apóstolo, deixou para a igreja, nos ensinando aquilo que nós somos, uma vez encontrados por Cristo e em Cristo, uma vez que esta graça e essa misericórdia nos alcançou, e o que nós de fato temos que demonstrar através de tudo isso que já está em nós, que já faz parte das nossas vidas, que já faz parte das nossas atitudes. A teologia de Pedro, neste capítulo 2, no versículo 9, do primeiro livro dele, é exatamente essa: mostrar o que somos e para o que somos, mostrar e dar a relevância naquilo que temos, naquilo que já nos possuiu, a sua graça, a misericórdia de Jesus, o amor de Jesus. Não apenas isso, mas mostrar que uma vez que nós somos alcançados, nós devemos transpassar aquilo que já nos alcançou. É por isso que ele diz que nós somos um povo santo, um povo exclusivamente escolhido, além dos judeus, porque ele veio para o que era seus e os seus o rejeitaram. Então foi dado a todos a permissão de terem ele como serem chamados como filho de Deus. A teologia de Pedro é exatamente isso, mas eu gosto muito da versão Eugene Peterson, na versão A Mensagem, porque a forma com que ele explica um pouco mais direta, trazendo no versículo 10, dizendo que nós somos instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por ele, e para contar a todos, e eu gosto dessa parte, quanta diferença ele, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, fez nas nossas vidas. E ele termina dizendo: de nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Porque uma vez que esta graça nos alcança, e essa graça não se diz respeito a alguma coisa, esta graça é alguém, porque apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então percebemos que a graça de Deus não é alguma coisa, é alguém. E quem é essa graça? Essa graça é Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, todos aqueles que entram em contato com esse Jesus, que são charfundados na sua misericórdia, na sua graça e no seu amor, têm não apenas a sua vida transformada, mas também as suas atitudes, o seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu modo de se comportar. Porque se as pessoas não conseguirem reconhecer Jesus por aquilo que nós falamos, com certeza irão reconhecer Jesus pela forma com que nós vivemos. Talvez é essa a palavra direta em que o apóstolo Paulo quis dizer para a igreja de Corinto em sua carta, quando ele diz: vós sois cartas vivas, escrita para o mundo, não escrita em papéis, em pedras, mas escrita com a vida. O que Paulo estava dizendo nas entrelinhas era exatamente isso: onde vocês entrarem, Jesus tem que ser anunciado, onde vocês saírem, Jesus tem que ser anunciado, a forma que com vocês falarem, Jesus tem que ser anunciado, o comportamento que vocês tiverem, Jesus precisa ser anunciado. Então a pregação esta noite, o clamor que eu faço para o número de jovens que aqui estão é que nós possamos ser reconhecido não apenas pelo vocabulário que nós possuímos, mas pela vida que nós temos em Cristo Jesus, para que nós possamos dizer no amanhã: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus? Então, é dentro deste tema, dentro desta ideia, dentro desse capítulo e deste versículo de Pedro, que eu quero fazer uma junção com vocês e fazer uma ligação em Marcos capítulo de número 5 e falar com vocês essa noite sobre transformados para transformar. Então, para nós gravarmos, isso é de forma didática, só para ficar gravado depois que esse culto passar, você consegue olhar para essa pessoa do seu lado, se for um jovem, melhor ainda, dá um sorriso Colgate que só você tem e diga para ele: Jesus te transformou. Desse jeito não transformou ninguém, irmãos, vamos mais forte, diga: Jesus te transformou, porque Ele quer transformar através de você. Quem entende esta palavra em nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus, vocês estão animados? Pode me acompanhar em nome de Jesus. Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo da década de 40, disse que nós precisamos ser cristãos maduros o suficiente para entendermos quando somos encontrados por Cristo e com Cristo.
uma atitude ela é sujeita, uma mudança de vida ela acontece. E o escritor escreveu no livro, e eu indico aos jovens a lerem, um livro maravilhoso intitulado O Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Não sei se é assim a pronúncia, mas eu estou pronunciando, porque é alemão, muito difícil, irmãos, mas eu indico vocês a comprarem. Ele escreve exatamente sobre a ideia do que é ser encontrado por Cristo. Ele vem exatamente explicando sobre a teologia da morte de Cristo, do descer de Cristo, da sua glória e majestade até a nossa humanidade. E ele diz que aquilo que o homem não podia fazer, Cristo também fez. Então, uma vez que nós somos encontrados com e em Cristo, nós percebemos que isso já está em nós e age através de nós. Ele diz que para nós entendermos de forma tão simples, porque a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Deus precisa ser entendido de forma simples. Eu sei que tem pessoas que gostam de usar palavras difíceis, vocabulários complicados, e talvez que não façam parte do nosso cotidiano, mas esse escritor, ele resolve usar um vocabulário muito simples para explicar algo tão simples. Ele diz que todos aqueles que são encontrados com e em Cristo passam por um processo conhecido como metamorfose. Ou seja, é de forma tão simples e categórica que nós conseguimos olhar para a natureza e conhecer na natureza esse método que nós já sabemos desde criança, e entendermos que no Evangelho acontece exatamente da mesma forma. Ele diz, de forma simples, se vocês querem entender a ação de Deus na vida de vocês e a ação do Evangelho em vocês, vocês precisam parar um pouco e notar na natureza que a própria natureza já manifesta esta mensagem. A junção que ele faz é exatamente esta junção. Quando Jesus quer ensinar os discípulos a não andar ansiosos pelo dia de amanhã, quando Jesus quer ensinar a humanidade a não viver ansioso pelo próximo dia, Jesus utiliza algo tão simples. Jesus olha para a natureza e ele explica aos seus discípulos: se vocês querem entender a não viver ansiosos, é só olhar para a natureza. E Jesus explica dizendo: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, nem o que haveis de comer, nem o que haveis de vestir. Porque se eu cuido do passarinho que não trabalha, mas não passa fome, quanto mais de vocês, que são os meus filhos amados. Jesus estava dizendo: se vocês querem entender algo que é tão direto para a vida, eu convido a vocês a acalmarem o coração e olharem para a natureza, porque a natureza já explica todo esse cuidado. E a pergunta é: quem é mais importante para Deus, você ou um passarinho? Irmãos, não vem me responder que é passarinho, porque não é. Você é mais importante para Deus. E o que Jesus estava dizendo é: se vocês que são mais importantes para mim, em uma escala nominal, o passarinho é menos importante do que você, eu não deixo faltar nada para o passarinho. Quanto mais você, se eu cuido dele, quanto mais de você, se eu prospero para ele, quanto mais de você. Então, nós somos convidados a olhar para a natureza e entender na natureza algo tão simples para fazer sentido em nossas vidas. O teólogo e escritor e pastor Dietrich Bonhoeffer utiliza da mesma categoria. E ele diz: assim como nós devemos olhar para a natureza para entendermos sobre o que é viver sem ansiedade e viver com fé, eu te convido a também olhar para a natureza e ver na natureza que ela manifesta a bondade e transformação de Deus. Ele diz: este evangelho que nos alcançou é um evangelho que nos leva a um processo de transformação, conhecido como processo de metamorfose. Eu sei que tem bastante jovens novos aqui, outros um pouco menos novos aqui, mas ainda continuam sendo novos. Mas se eu perguntasse para cada um de vocês aqui um processo de metamorfose que você conhece, eu acredito que 100% dessa igreja diria sobre um processo. Qual? Da lagarta para a borboleta. Todos conhecem esse processo. Antes de saber o que significa metamorfose, já conhecia sobre esse processo de transformação. Porque olhando para a natureza, nós conseguimos compreender que a lagarta precisa também passar por esse processo. Eu pergunto: quem aqui gosta da lagarta, irmãos? Ninguém vai levantar a mão dizendo: meu Deus, como eu amo a lagarta, um bichinho tão lindo. Primeiro, pode ser as suas cores belas, mas é um animal peçonhento. Pelo menos eu desde criança ouvia os meus pais dizerem: não rela que queima.
Primeiro, que ele é um animal horrível. Quem vê já quer pisar em cima ou matar ou chutar para lá. Segundo, que dependendo da quantidade desse animal que atingir uma plantação, isso se chama praga, acaba com a plantação. Nenhum agricultor, nenhum homem que trabalha com agricultura quer ter uma praga de lagarta nas suas plantações, porque vai acabar com ela. Ninguém gosta dela. Ninguém olha para uma lagarta e vê nela uma afeição. Ninguém, até hoje, pelo menos no mundo que nós estamos vendo, está tudo ao contrário, não é? Mas até hoje eu não vi ninguém dizer: a lagarta é um animal tão lindo, tão maravilhoso. Mas se eu perguntasse aqui essa noite, quantos de nós já olharam para uma borboleta no meio de uma natureza e já não disse: como Deus é maravilhoso? É ou não é? As cores belas da borboleta, as junções das cores, umas cores mais bonitas do que a outra, umas borboletas pastorantes um pouquinho mais clara, outras um pouquinho mais escura. Nós olhamos e dizemos: meu Deus, como Deus é perfeito, olha o que Ele fez. Pura hipocrisia, porque a borboleta de hoje era a lagarta rejeitada de ontem. O que Bonhoeffer está dizendo é exatamente isso. Assim como nós olhamos para a natureza e conseguimos entender que a lagarta, em sua vida, em sua forma de viver e em sua natureza, mesmo irracional, não sabe, mas ela precisa passar por um processo de metamorfose e ser transformada em uma borboleta. Todos aqueles que encontram Jesus também passam pelo mesmo processo. A lagarta não sabe, mas a vida da lagarta vai sendo levada até um processo de metamorfose. E sabe qual é o nome do processo de metamorfose da lagarta? Enclausulamento. Ela fica enclausulada por alguns dias, por algumas semanas. Nós sabemos, porque nós conhecemos de geografia, nós conhecemos de biologia, e nós sabemos muito bem que essa lagarta não vai sair mais uma lagarta. Ela sai completamente transformada, porque a sua natureza leva ela para o enclausulamento, e durante o enclausulamento algo de dentro dela é mudado e é transformado. E quando ela sai, ela não sai mais rastejando, ela sai aprendendo a voar para manifestar a transformação da natureza. Bonhoeffer está dizendo, irmãos, e eu quero que vocês entendam isso: assim como nós olhamos para a natureza e vemos essa pequena transformação, nós também devemos olhar para Jesus Cristo e entender que o Evangelho nos faz viver exatamente a mesma transformação. Só que tem uma coisa: essa transformação que nós somos levados a ter, não é só nós que temos que ter. Por quê? Porque tudo aquilo que nós estamos sujeitos a passar, Jesus também já passou. Tudo aquilo que nós estamos sujeitos a se transformar, Jesus também já se transformou. Ou seja, se nós, ao encontrarmos o Evangelho, precisamos passar por um processo de transformação, pastor, é sinal de que Jesus também já passou. Ou seja, tudo indica que nós só estamos repetindo aquilo que já aconteceu em alguém mais poderoso do que a gente. Abner, como assim? Jesus também passou por esse processo? Passou. Eu estou pregando essa noite para jovens e dizendo que nós precisamos passar pelo processo de transformação, porque também Jesus passou. Se na natureza a lagarta é levada ao enclausulamento e depois sai como borboleta, Jesus no Evangelho e no poder da sua palavra também foi levado a um processo de transformação. E o processo de transformação dele foi muito mais doloroso do que o nosso. Sabe o que ele fez? No seu processo de transformação, ele se despiu da sua glória e desceu até a nossa humanidade. No seu processo de transformação, ele replicou as palavras de Paulo em Filipenses 2:5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que subsistindo como forma de Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, como um servo se entregou e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele se despiu, de Deus virou homem, de homem virou servo, de servo foi fiel como escravo até a morte, e não apenas qualquer morte, a pior das mortes. Ele foi até a morte de cruz. Ele entrou em Jerusalém com todos gritando Hosana, e saiu de Jerusalém com todos gritando solta Barrabás, crucifica Jesus. Ele foi levado como cordeiro mudo até o matadouro e não retrocedeu.
cometeu. Ele foi condenado por um crime que não cometeu e não abriu a boca. Ele levou a cruz até o Gólgota, sendo pisoteado, sendo chicoteado, sendo cuspido. Ele foi preso na cruz do Calvário e ouviu eles gritarem: desça-te daí e acreditaremos que tu és o Cristo. E a resposta dele foi: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. O processo de metamorfose dele foi se despir da glória, foi descer como homem, foi viver sendo servo, foi ser preso como escravo. O processo de metamorfose dele precisava passar por enclausulamento. E sabe qual foi o enclausulamento dele? Foi se entregar na cruz do Calvário. Ninguém tirou a sua vida, ele mesmo a entregou, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E assim como a lagarta precisa terminar o seu processo de metamorfose, Jesus também terminou o dele. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e no terceiro dia ele não sai mais sendo cordeiro, ele sai sendo leão da tribo de Judá, dizendo: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está inferno, o teu aguilhão? Quem recebe esta palavra, esse processo é falar de um Jesus que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é alfa, ele é ômega, ele é princípio. Tem alguém que pode adorar o Rei da glória por esta palavra? Dá um brado de glória a Deus aí. Faz esse favor por mim, olhe para esse jovem e diga: o seu Jesus vive. Seu Jesus vive, o seu Jesus vive, o seu Jesus vive. Oh, alguém entende isso que você acabou de falar? O seu Jesus vive. Foi ele levado como cordeiro, mas ao ressuscitar, ressuscitou como leão da tribo de Judá. É ele, aquele que o apóstolo João, nos seus últimos dias de vida, escreveu dizendo: eu estava na ilha de Patmos e de repente eu ouvi alguém que me chamava pelo nome: João, João. E quando eu olhei para ver quem era, os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo e a sua cabeça eram brancos como a alva lã e a neve. Da sua boca saía espada de 2 gumes. Eu caí como morto, mas quando eu caí como morto, ele encostou em mim e disse: não temas, eis que estive morto, mas agora estou vivo para os séculos, para os séculos, para os séculos, os séculos. Aleluias. Ou seja, nós precisamos entender que aquilo que nós estamos sujeitos a passar, ele também passou. Vocês entendem, jovens, que eu não posso sair por aí pregando que sem Cristo, com Cristo não tem transformação? Tem transformação. Eu não posso sair aí em uma era de uma internet falando: não, venha como estás e continue assim. Eu não posso, não faz parte do Evangelho. O Evangelho é transformador. Não tem como eu entrar em discussões alheias. Não tem que continuar vivendo como você quer. Não tem. Cristo me chamou para mudança de vida. Não é mais o que eu penso, é o que Ele pensa. Não é mais o que eu acho, é o que Ele acha. Não é mais o meu jeito, é o jeito dele. Tá vendo, jovens, que santidade não é sair daí gritando: nossa, como eu sou santo, mas é dia após dia mortificar o meu eu e ressuscitar o meu eu em Cristo Jesus, dizendo: eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz e eu vou seguir aquele que eu acredito e sei que é a verdade, que eu acredito e sei qual é o caminho. Eu não posso encontrar com Ele, é passar por esse processo de transformação. É por isso que Pedro escreveu dizendo: vocês são escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação, para serem um povo santo. Vocês são instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. Nesse texto de Marcos capítulo 5, é exatamente isso que nós encontramos. Há 3 forças que operam nesse texto: a força de Satanás, a força da sociedade e a força de Jesus. Quando eu li esse texto, exatamente com outros olhares, com outro viés, o Espírito Santo, pastor, ministrou exatamente isso ao meu coração. Isso é ser escolhido por mim. Vamos compreender o texto. Nós estamos falando de um homem que está completamente possuído. A história vai nos contar, e já começa nos contando ao escritor de Marcos, dizendo que esse homem está possuído por uma legião.
Perceba que há uma força nesse texto. A primeira força que opera nesse texto é a força de Satanás. Porque se nós compreendermos de fato a história desse texto e o que ele está apresentando, não há outra força, em primeiro momento, sem ser a força de Satanás. O texto começa dizendo que um homem está possuído por uma legião. Irmãos, se nós formos, segundo Warren Wiersbe, um grande escritor e teólogo e comentarista, dizendo que essa legião que está nos homens, se nós fôssemos colocar de números, seria aproximadamente 6.000 demônios. Porque legião era o título que se dava ao exército romano. Quando dizia, está vindo uma legião romana, era exatamente 6.000 demônios. Pasme vocês, jovens, nós estamos falando de um homem que está possuído por uma legião. E se nós formos colocar em número, esse homem tem 6.000 demônios em seu corpo. Pergunto, 6.000 demônios atingiram esse homem da noite para o dia? Não tem como. Então o texto, nas entrelinhas, pastor, está nos explicando exatamente isso. Há um homem que foi sofrendo gradativamente as forças do mal. Escute, Satanás, e eu quero que vocês aprendam isso, porque eu também aprendi e entendi. Satanás, quando quer destruir a vida de alguém, e principalmente do jovem, nunca vai chegar chutando a porta e dizendo, prazer, eu cheguei para destruir tudo. Satanás, desculpe o palavreado, só para vocês entenderem, não vai chegar chutando o pau da barraca e dizendo, prazer, eu cheguei. A força de Satanás é uma força que vai começando a ser operada gradativamente. Há um homem que está possuído por uma legião, e a força de Satanás, esse texto, é possuir este homem dia após dia. Perceba, é um homem que está longe de tudo e de todos. Porque o primeiro lugar que Satanás quer afetar é exatamente destruir da mente deste homem e deste jovem todo o convívio social. Então a primeira força que nós temos nesse texto de Satanás é destruir da mente do homem todo o convívio social. E eu pergunto para vocês aqui essa noite, principalmente para os jovens que aqui estão, é ou não é? Se vocês já conheceram alguém que passaram por depressão, que estão em depressão, ou que estão supostos a viver em depressão, podem perceber, essa pessoa com certeza, a primeira coisa que ela faz é se afastar de todos. É o isolamento, porque este homem não é atingido da noite para o dia com 6.000 demônios. Esse homem vai sendo atingido gradativamente. A força de Satanás é destruir da mente do homem todo o convívio familiar. Porque se esse homem não consegue encontrar na sua família uma base que o sustente, onde ele vai encontrar? Se esse homem não consegue encontrar na sua casa pessoas que o amam, onde ele vai encontrar? Se esse homem não consegue encontrar na sua família pessoas que o querem bem, aonde ele vai encontrar? Já lidaram com os jovens que estão sofrendo psicologicamente, e aonde eles mais sofrem muitas vezes, quando descobrimos a raiz de tudo, é exatamente em casa? Porque a força de Satanás é essa: se eu destruir da mente deste homem o que é o convívio familiar, então esse homem já não irá conseguir ver em outro lugar aquilo que ele nem viu na sua própria casa. Então, se a sua família não é ao seu favor, não me venha com amigos de verdade, porque nem a minha família é o meu amigo de verdade. Se a minha família não consegue lutar para o meu bem, não me venha com pessoas que querem o meu bem, porque na verdade nem na minha casa tem alguém assim. Já percebeu que Satanás tenta infiltrar exatamente isso em nossa mente? Destruir todo o convívio familiar. É em nosso tempo isso que nós temos vivido. Jovens que têm sofrido psicologicamente, têm sofrido doenças psicossomáticas, e elas atingem exatamente a família. Eles não conseguem olhar para casa e eles dizem: se eu nascesse em uma casa diferente, se os meus pais fossem os pais daquele, se a minha família tivesse a condição financeira daquela família, se eu estudasse naquela escola, se os meus pais morassem naquele bairro, se eu fosse daquela igreja, se aquele lá fosse da minha família. Porque trazemos desculpas e justificativas para lugares que já estão destruídos gradativamente.
esse homem vai se afastando. Uma hora ele não mais está entre as famílias. Uma hora na reunião familiar, esse homem está isolado dentro de um quarto. Numa hora, uma reunião familiar em um churrasco, esse homem não está mais entre os amigos. Esse homem não está mais entre os pais. Esse homem não está mais entre os irmãos, porque ele está cada vez mais longe. E nós nem percebemos, mas esse homem vai sendo atingido por demônios em sua mente, para desconstruir da sua mente todo o convívio familiar. Logo, esse homem não consegue encontrar na sua família base nenhuma, então ele não consegue encontrar também nos amigos força nenhuma para continuar. Se esse homem não tem convívio familiar, se esse homem não tem convívio social, logo ele está sozinho, porque é isso que Satanás quer: destruir da sua mente toda a ideia e colocar na sua mente toda a justificativa, te mostrando que você não tem absolutamente ninguém. Mas eu estou pregando aqui essa noite sobre a força de Satanás operando na mente de um jovem, porque se a força de Satanás é destruir todo o convívio familiar e social, tem um Jesus que está chegando aí, e Jesus, e o poder de Jesus, e a glória de Jesus, e a manifestação de Jesus é reconstruir tudo aquilo que Satanás tentou destruir. É por isso que uma das promessas da palavra segundo Josué é: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Me permitam esta aplicação. Eu estou pregando para jovens aqui essa noite, que talvez é isso que Satanás tenta colocar na sua mente. Se eu destruir que você não está na família certa, que você não tem os pais certos, que você não está na escola certa, que você não estuda no lugar certo, o seu futuro será incerto. É mentira de Satanás. Jesus chegou para reconstruir e dizendo: eu tenho libertação para sua casa, eu tenho libertação para sua família. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Quem recebe esta palavra em nome de Jesus? Vocês estão comigo aqui essa noite? Vocês sentem o poder de Deus aqui essa noite? Eu estou dizendo que se a força de Satanás é destruir todo o convívio familiar e social, Jesus vem exatamente, pastor, para incluir em todo o convívio. É isso que Satanás quer. Se ele destruir toda a ideia de família, logo vocês não conseguem viver bem. Mas eu estou falando de pessoas que foram escolhidas, não escolhidas por homens, mas escolhidas pelo Cordeiro de Deus. Vocês são nação santa, vocês são alguém de propriedade exclusiva. Deus colocou vocês nessa família para fazer uma diferença. Deus colocou vocês nesse hall de amizade para fazer uma diferença. Vocês são sal fora do saleiro. Não são chamados para serem o mesmo, são chamados para ser diferente. E quem entrar em contato com vocês serão influenciados pelo poder da palavra que está sobre vocês. Alguém que recebe esta palavra e pode adorar. Eu sinto uma ousadia do Espírito Santo de Deus, e eu quero que os crentes mais velhos aqui me ajudem a profetizar isso na vida de jovens. Chega de mentira de Satanás. Você tem jeito, a sua família tem jeito, a sua casa tem jeito. Chega de jovens destruídos psicologicamente. Eu vim pregar sobre o Jesus que cura a sua mente. É isso que Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem recebe esta palavra? Vamos lá. Pastor, eu sinto de Deus aqui para dizer: jovens irão transformar a sua geração, a sua casa, a sua família. Agora, não é depois não, é agora, é agora, é agora. Satanás não vai colocar dúvidas nas mentes dos nossos jovens, não vai. Nós não precisamos ganhar o mundo para dizer que nós estamos bem. Não, porque você precisa ser com 24 anos milionário. Se você não for, as coisas não são do jeito que você sempre sonhou. Mentira de Satanás. Foi Paulo que diz: eu descobri o segredo do sucesso. E sabe qual é? Viver
viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar em cima, mas eu sei estar embaixo. Eu sei vencer, mas eu sei perder. Eu sei ter tudo, mas eu sei ter nada, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me salvou foi Jesus, quem me libertou foi Jesus. Se Ele quiser me dar, Ele dá. Se Ele não quiser me dar, eu estou aqui dizendo: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser. Tem alguém que pode adorar o Rei da Glória por esta palavra? Sergue a lavaia, calabassulha, lavaia. São instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Escute, deixa eu correr com vocês. Satanás não apenas quer destruir do homem e da mente do homem o que é família. Eu sou um jovem também, gente. Alguns aqui já me viram ministrar em outras congregações. Eu sou um jovem, eu estou aprendendo junto com vocês. Nós estamos quase na mesma faixa etária. Eu vou me colocar nisso. 25 anos, aguenta aí, eu estou aqui ainda. Daqui 5, 30, misericórdia, já estou pensando nisso. Mas vamos lá, já sou pai, deixei até o bigode crescer para ficar com cara de pai, quem sabe, né? Mas a questão é essa, eu estou como jovem falando para vocês que é exatamente isso que Satanás quer fazer em nosso tempo. Não apenas destruir dos nossos jovens a mentalidade do que é família, do que é casa. Para que casar, não é? Tem que casar sim, irmãos. Não é para que formar família, tem que formar família sim, irmãos. Não é que nós estamos colocando um cabresto em você e falando, não, tem que fazer, não. É porque isso vai te fazer de uma vez por todas entender o plano maior. É isso que Jesus quer, é isso que a palavra de Deus quer. Ele quer que você cresça, Ele quer que você evolua, Ele quer que você vá manifestando a sua graça e a sua misericórdia dia após dia. É você ter um relacionamento saudável, não apenas para mostrar para todo mundo uma auréola que está na sua cabeça, não, mas para que outros relacionamentos olhem para o seu relacionamento e sabem que eles vão ver Jesus Cristo de Nazaré. É quando você casar, não para mostrar para todo mundo, tá vendo como meu vestido branco é mais, não é isso não, mas para que as pessoas olhem para o seu casamento e vejam que você só revela aquilo que a palavra